Por que os motoristas de aplicativos são picaretas, canalhas, estupradores ou pilantras? E aí, meu irmãozinho motorista, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aproveita e dá aquele like maravilhoso, clica, curte, compartilha, manda para aqueles teus amigos que ficam endeusando plataformas de aplicativos, notadamente a dona Uber, que é quem cria todo esse cipoal que eu vou tratar nesse vídeo de hoje. Assistam esse vídeo do mestre de Krav Maga, um canal de artes marciais do YouTube. Assistam esse vídeo. Nunca se sente atrás do motorista de aplicativo ou se você estiver de carona, se você quiser ficar segura. Eu sei que você já ouviu o contrário aqui na internet. Sente-se sempre atrás do motorista. Ah, Wesley, mas e os casos de abuso e de assédio de motorista? Sim, realmente existem, mas são minorias. Mas mesmo esses casos, mesmo que o motorista seja o agressor, seja o criminoso, sentar do lado contrário é a melhor opção. Vocês viram? E aí eu pergunto, onde foi, em que ponto da história os motoristas foram tornados canalhas, pilantras, picaretas, sem vergonhas? Onde foi? Desde que a Uber começou a ver que já tinha o controle de tudo e começou a humilhar o motorista. Todos esses diálogos ou todas essas conversas são causadas lá dentro do cerne, no coração da Uber. Por quê? Eu já falei isso várias vezes. Se vocês não querem ouvir, azar, porque eu vou falar de novo. A Uber não tem interesse nenhum em que nós nos sintamos confortáveis, com que nós nos sintamos bem e conscientes da nossa posição. Por quê? Porque o importante aqui é o motorista com o seu carro. Se não tem motorista com o seu carro, não tem transporte por aplicativos. Se a gente não colocar a nossa chavinha lá, girar o contato, engatar primeiro e ir para frente, boneco não sai do lugar e o operador não vê dinheiro. Então, essa ferramenta psicológica de diminuir, de depressionar, de usar o motorista como um peão, é para que ele não perceba o próprio valor. E o que acontece? Nos dão tapa na cabeça, nos dão chute no traseiro, nos dão tapa na cara. E nós estamos aqui todos aparvalhados, como eu já disse no outro vídeo. Eu sou o único motorista que procura defender a categoria desses ataques vergonhosos, desses ataques canalhas, covardes. Nós estamos aqui dando uma parte da história da nossa vida. Nós estamos dando aqui um talento, nós estamos fazendo o nosso melhor para transportar pessoas para que a Uber ganhe dinheiro. Aí você diz assim, mas a gente também está recebendo. Não o suficiente. Você merecia mais. Qual é a tarifa correta? É a do táxi. Nós somos uma categoria análoga do táxi. Por que o táxi tem tantas vantagens e a gente só tem? Por quê? Porque é controlado por uma empresa que não está nem aí para o teu gasto e nem para os teus desgastes. Como já diz o Daniel Campos no livro dele, os conflitos eles são armados porque quando eles ocorrem, a operadora ganha. Ela empodera a porra do passageiro, principalmente passageira com A no final, para que elas vão para cima do motorista. Por quê? Neste conflito, ela, Uber, e todas as outras ganham. Você, que é mais velho aí, lembra lá no começo, lá em 2015? Eu, graças a Deus, nunca tive desse problema, mas eu soube de vários colegas que apanharam, tiveram o carro todo quebrado por taxista. E aí, quando a reportagem ia procurar Uber, nós não sabemos por que isso acontece, com aquela cara plácida, assim, sabe? Nossa, esperávamos que todos fôssemos amigos, afinal nós estamos todos querendo proporcionar o melhor para o passageiro. Não, ela estava tendo um tremendo de um comercial, uma publicidade enorme. Aqueles conflitos, eles eram todos engenheirados, eles eram todos pensados e criados mediante as atitudes que ela tinha para que trouxesse publicidade para ela. Você que apanhou, você que teve o carro quebrado, pode se indignar. Você foi o que chamam de boi de piranha. Era aquele boi que quando tinha que atravessar um rio cheio de piranha, ele colocava o boi doente, magro, para poder atravessar o rio. Enquanto as piranhas comiam ele, os outros boi passavam. Exatamente isso, cara, que acontece com você, motorista.
você não é querido. E agora, me admira o Wesley, que é um cara, eu gosto do canal dele, que eu também já fui praticante de artes marciais. Hoje não, que eu tô velho, não tem mais nem tempo nem aviamento para esse tipo de coisa. Eu gosto muito do canal dele. Acho ele um cara muito bacana, muito positivo, inclusive quando ele fala que nem sempre lutar é a melhor opção. Muitas vezes a melhor opção é a fuga. Isso é muito importante, que você mantenha a tua integridade, que você nunca sabe. Você conhece o outro, não, você não sabe do que ele é capaz. Então, às vezes é melhor sair fora. Eu gosto muito do canal dele, ele tem uma abordagem bastante verdadeira da arte marcial. Porém, esse vídeo, ele humilhou o motorista. Porque vira e mexe nós temos aí como, por exemplo, denúncias gasosas, que motorista soltou um gás dentro do carro. Engraçado é que sempre a história termina da mesma forma. Teve uma então em 2024 que ela disse que o motorista, quando parou no semáforo, né, foi lá atrás, pegou uma máscara, vestiu a máscara. Engraçado é que ela continuou no carro. Continuou no carro. Uma outra, então, a mãe estava com ela ao telefone acompanhando a viagem todinha. E a mãe, não, filha, não desmaia. Não, filha, não desmaia. Segunda. Inclusive, histórias ricas de detalhes, porque se tem uma coisa que faz você acreditar numa narrativa, são os detalhes. Mas eles pensam em tudo. Quem fez isso aí? Digital Influencer. A Uber agora, não sei se pela Mobitech, contrata pessoas para quê? Com uma grande audiência para colocar. Aí, da primeira vez lá em 2022, o que aconteceu? Durante uns 2, 3 meses, virava, mexia, aparecia alguém com um relatozinho desse. E sempre da mesma forma. A pessoa se sentia grogue, conseguia abrir a porta do carro, saía, aí entrava numa padaria, numa farmácia, num posto de gasolina, e aí as pessoas acolhiam ela, ela se sentia tão acolhida, tão bacana, tão legal, e passava isso. A polícia foi atrás desses casos e em nenhum ficou provado nada. Nenhum ficou provado nada. Mas o que acontece? Aquilo que você não vê. A imagem do motorista foi manchada. A Uber só quer o nosso esforço, o nosso suor e o nosso sangue. Ela não está nem aí para nós. Basta ver, quando termina a tua corrida lá, o que você tem lá? 4 motivozinhos toscos que não fazem nada para você se queixar do passageiro. Se você quer fazer uma queixa mais apurada, você quer fazer um repórter, você tem que mudar 10 telas lá dentro, aqui, para você poder fazer um repórter. Já o passageiro não. Quando ele termina a corrida, tem 21 motivos ali, perdão, 23, para ele queimar você ou o teu carro. E se ele quiser fazer um repórter, ele só clica embaixo e faz o repórter ali. São maneiras diferentes de tratar duas partes do mesmo processo. Por quê? Porque ela não se interessa por você, ela quer você assodado, ela quer você medroso, ela quer você desconfiado, ela quer você preocupado com o que pode acontecer contigo. Por quê? Porque você aqui é o cara dentro desta porra desse trabalho. Sem você, o boneco não sai do lugar, mesmo com o bolso cheio de dinheiro. E a operadora não vê dinheiro. Então, ela faz o quê? Ela te depressiona, ela acaba com a tua mente, ela acaba com o teu moral, toda hora na mídia. 2023 surge o Stop Club, porque a dona Silvia disse o quê? Alguém lembra aí da CPI do Marlon? Não, nós brasileiros temos uma memóriazinha desse tamanho aqui, ó. Nossa memória é desse tamanho. Na CPI do Marlon, quando o Marlon inquiriu ela que as corridas estavam ruins, que os motoristas estavam ganhando pouco, ela falou isso daí, que se o motorista analisar tempo, analisar destino, analisar valor, ele vai fazer corridas melhores. Por que é que quando o Stop Club apareceu para fazer isso para o motorista, ela foi para cima da plataforma? E o que ela disse na mídia? Que os motoristas estavam se juntando com o aplicativo para poder recusar corridas, para poder cancelar corridas. Porque o Stop Club, quando ele estava abaixo daquela tua nota de corte, ele mesmo cancelava automaticamente para você. Aí o que ela fez? Ela foi para a mídia e entrou com o processo contra o Stop Club, que, claro que todo mundo sabia, perdeu. Só que o que aconteceu que nenhum de vocês viram, porque vocês são toscos, vocês estão depressionados, deprimidos pela essa mensagem cretina que ela solta na mídia, vocês foram queimados. Ficou a imagem que o motorista quer cancelar a corrida. Aí eu pergunto, que sentido faz um filho de uma P
comprar um carro de 80, de 100, de 200, 250 mil, como a pessoa compra para trabalhar no Black, para depois pegar e não aceitar corrida. Por quê? Porque a gente recusa. A gente recusa porque as corridas são ruins. Porque as corridas não vão nos dar uma rentabilidade em cima daquilo que a gente investiu. Porque a gente sempre investe. Quem investe é o motorista. Porém, quem fica com o controle, quem fica com o lucro, é ela. Porque é sabido que até o governo agora no imposto de renda está dizendo que 70% do que a gente recebe é custo operacional. Ou seja, a cada R$100 você fica com 30 para pagar a tua comida, para pagar a água, a luz, imposto da tua casa, para pagar a roupa dos teus filhos, para pagar tudo mais. É exatamente isso. E ela batendo na gente na mídia para que haja esse tipo de coisa. E aí, muita gente, porque infelizmente nós adoramos uma conversinha, nós adoramos falar uma merda, muita gente que não sofreu assédio, que não teve nenhum tipo de problema com o motorista, pegue e vem para a mídia para falar isso daí, de que o senta atrás do motorista, porque isso pode ser melhor para você. O que adianta? Eu já falei isso até num vídeo meu aqui, que esse é um conceito tosco, porque quem que tem o elemento surpresa? É o motorista, pô. É o motorista que tem o elemento surpresa. Então não vai adiantar nada sentar atrás dele. Só que a dona Uber faz as pessoas acreditarem nisso e elas saem replicando depois, inclusive colocam que elas se viram sobre uma determinada situação e que ela sentou atrás e o motorista parou. Motorista, até quando você vai permitir tapas na tua cara? Até quando você vai permitir chute no teu traseiro? Quando você vai se indignar, motorista? Quando você vê uma porcaria de um vídeo desse, dá um dislike. E se não der para dar que nem no TikTok, não tem como você dar dislike. Então faz um comentário atacando o cara que está colocando isso, ou o cara ou a cara que está colocando um vídeo desse na internet. Hoje está mais fácil de ser motorista. No meu tempo lá, em 2015, que eu não entrei, a gente tinha que apresentar atestado de antecedentes do Estado, no meu caso aqui do Estado de São Paulo, e da Polícia Federal. Hoje, a Uber está lá, ó, jogando laço e puxando os caras para trabalhar com ela. Aliás, que hoje ela já nem puxa mais, por isso até que eu fiz esse meme aí, porque antigamente a escravidão, os europeus iam lá na África, chavecavam lá os reis, davam uma meia dúzia de espelhinho, uma meia dúzia de bugiganga para eles, e eles entregavam os súditos dele, que depois iam ser escravizados na Europa e nos Estados Unidos, na América. Já hoje, não. Hoje, o próprio cara se coloca em servidão, em escravidão para esses operadores a troco de dinheiro, de ter dinheiro. Só que ele não tem o dinheiro. Por isso que eu falo que é escravidão consentida. Por quê? Porque a merreca que a maioria recebe aqui não cobre tudo da vida dele. O cara tem que trabalhar 12, 14, 16. Vai lá, vai ver se algum taxista trabalha 16, 18 horas. Por quê? Porque a remuneração deles é justa. A nossa não. A nossa, como ela foi criada pela Uber lá em 2009, 2010, para quebrar o táxi, então ela é a metade da tarifa do táxi. Só que como o táxi não quebrou, ela ficou refém da tarifa. Por quê? Porque todo mundo quer usar o Uber porque é barato. Isso internalizou no passageiro. O passageiro não quer pagar o táxi, ele quer pagar o carro de aplicativo porque é barato. E aí, o que ela faz? Agora, com essa ferramenta do Matrix, desde 2022, ela está judiando do motorista. Que nem camarada que compra carro de 200, 250 mil reais para fazer black, aí depois o carro sai da categoria na virada do ano. E você sabe por que o carro sai da categoria na virada do ano? Porque ela faz consultas regulares, periódicas com os passageiros para saber. E aí, é claro, o passageiro ele quer o melhor. Se ele tivesse uma opção de querer BMW e Mercedes, Lancia, ele ia exigir. É que, infelizmente, o padrão econômico, o padrão financeiro do brasileiro não permite ter esse tipo de carro. Então, ele quer melhor. Que nem carros que foram lançados no ano, numa categoria top, no ano seguinte, os passageiros já dizem que não querem mais. E a dona Uber, sim, Sua Majestade o passageiro, sim, nós vamos atender os seus desejos.
Só que ela atende os desejos? Não é ela que atende. Ela obriga o motorista comum que comprou um carro de cento e tantos mil, estava com um boleto de 3.780 para pagar, e a Uber, na virada do ano, tirou o carro dele do Black. E ele sabe que no Comfort e no X não ia dar grana para ele pagar aquela prestação sem passar miséria na casa dele. E isso tudo são tapas na nossa cara, isso tudo são chutes no nosso traseiro. E até quando nós vamos suportar isso, motorista? Até quando nós vamos entender que a operadora, as plataformas podem fazer tudo o que elas quiserem conosco, porque nós somos um bando de bananas? Não temos liderança, não temos quem nos defendam, que nem quando acontecem essas coisinhas aqui na internet, como, por exemplo, a denúncia gasosa, não vi nenhum motorista defendendo. Eu vi vários vídeos de motorista falando o que houve, contando o que houve, mas nenhum infeliz falou, isso não pode acontecer, não dissecou a narrativa, não destrinchou ela, não esmiuçou para falar, isso está errado, isso não pode acontecer, isso não tem condições, isso não tem... Não. Todo mundo só se limitava a colocar o fato na tela para dar like, para dar visibilidade e fazer com que mais pessoas ficassem sabendo daquela palhaçada, daquela presepada e fizessem um videozinho igual, como eu vi várias mulheres fazendo que sofreram aquele tipo de assédio, aquele tipo de problema. O mais engraçado foi essa para mim, ela com a mãe no telefone, a mãe acompanhando, filha, não desmaia, ela dizendo, filha, não desmaia, filha, fica, ó, filha, fala comigo. Porra, cara, por que quando o cara parou num semáforo, ela não desceu do carro? Porque com certeza esse cara parou em alguma parada, ele teve que fazer por causa do trânsito. Por que ela não saiu? Porque isso era para queimar o motorista. Quanto mais detalhes você coloca, quanto mais esmiuça a ideia, você define a imagem, melhor fica para o teu interlocutor acreditar. E motorista, quando você vê um vídeo desse, metendo pau na gente, eu mesmo nesse vídeo do Wesley, eu desci a madeira lá, cara. Vão lá. Reclamem. Isso não pode acontecer. Por que é que só o motorista de aplicativos é o inimigo público número 1? Tudo de errado. Que nem os táxis antigamente, eles faziam percursos maiores para cobrar mais caro do cara, eles enganavam no troco, eles roubavam quando o cara que é de supermercado, eles ficavam... Eu escutei isso de taxista que matou lata de óleo, massa de tomate, de passageiro, um bocado de coisa que eles seguravam, escondiam lá enquanto ajudava o cara a tirar, eles jogavam no compartimento assim, que ele já tinha preparado lá, e levava para a casa dele. O motorista, um dia, só porque mexeu numa cartela de ovos e um ovo rachou, a mulher se queixou para 99, e 99 pagou, ela mandou a lista do supermercado, e a 99 pagou a cartela para ela todo dia, a cartela inteira, e descontou a cartela inteira do motorista. E aí? Ele acabou pagando mais do que ele recebeu. Ele fez uma corrida de R$6 e pouco e pagou na época, parece que estava R$ 9,99 a cartela e pagou R$ 9,99. Ou seja, por causa de um ovo o cara pagou para trabalhar. E todos nós ficamos quietos nessa daí. Ninguém se indigna. Cadê a capacidade de reação de vocês? Vocês são tudo bananizados, vocês estão tudo aparvalhado. É um velho de quase 70 anos que tem que vir aqui tentar defender a categoria, porque vocês, moço com 30, com 28, com 40 e poucos anos, não fazem. Vocês aceitam tapas na cara, chutes no traseiro, porrada no fígado e não se defendem. É lamentável. Até o próximo vídeo. Fui.